Olá pessoal, vamos então gravar a terceira parte da nossa aula de hoje. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 6, Vida Espírita. Essa é a aula do dia 23/5, sábado. Estamos no item 5, Escolha das Provas, e vamos agora para a questão 271. A questão 271 é a seguinte: quando o espírito estuda na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como julga poder fazê-lo se nascer entre canibais? Vamos primeiro fazer uma observação. Sempre que aparece isso na obra espírita gera um pouco de polêmica, né? Usava-se a expressão, Kardec pergunta aqui, com a expressão que no século XIX era muito comum. Vamos lembrar que os europeus no século XIX, a França inclusive, né, ela estava no período do imperialismo ou do neocolonialismo na África e na Ásia, se deparando com sociedades que eles consideravam muito mais atrasadas. Mas isso nós já falamos em outras oportunidades. Era um senso comum, né? Que os europeus eram civilizados e que essas sociedades eram inferiores. Hoje não se aceita mais essa visão antropológica, perdão, essa visão sociológica. O que existem são sociedades diferentes. Não é? Por quê? Aqueles espíritos que estão encarnando ali podem sim ser espíritos ainda com menor progresso espiritual do que outros. Mas não podemos generalizar. Na sociedade dita civilizada, nós temos barbáries. E na sociedade dita bárbare, nós temos coisas fantásticas. Eu gostaria de destacar algumas para vocês pensarem. Por exemplo, nós da sociedade urbana, industrial, civilizada, né? Todo mundo dito civilizado, como nós lidamos com a questão do delito? Quando alguém comete um delito de qualquer natureza, a nossa primeira, o nosso primeiro impulso, e muitas vezes é assim que nós agimos, é punir, prender, não é? Fazer com que algumas sociedades ainda tenham pena de morte, de maneira a fazer com que a pessoa pague e também servir de exemplo para outros. Bom, isso é o que nós chamamos de sociedade civilizada. Existem sociedades ditas aborígenes ainda. Na África tem uma tribo que todas as vezes que alguém comete um delito, né, e se ele for mais grave isso se aplica ainda mais, eles colocam esse indivíduo no centro ali da aldeia, né, ficam em volta e ficam durante 2 dias falando para aquele indivíduo, todos ali, virtudes, falando coisas boas para ele. Porque eles acreditam que quem cometeu um delito qualquer está desconectado com o Criador, né? Na concepção de Deus deles, que é um pouco diferente da nossa, mas que está desconectado com o universo. Então, que para reconectá-lo, eles precisam fazer a terapia do elogio, falando das virtudes, do que a pessoa tem de bom. Ora, quem é o civilizado aí, né? Quando nós pegamos esses exemplos, eu poderia dar outros. Me lembro de um amigo nosso, César Augusto de Oliveira, psicólogo, professor da UEM, Universidade Estadual de Maringá, foi sequestrado e assassinado muito jovem, com 33 anos. E o Cezinha, como nós costumávamos chamá-lo, ele fez um projeto, ele como psicólogo, mas tinha também antropólogos, sociólogos da universidade, e eles foram passar uns dias junto aos índios Craós. É uma tribo no interior do Brasil pouco aculturada, ou seja, eles têm contato com o homem branco, mas muito pouco. Apenas alguns da tribo sabiam português, né, se vestiam ainda totalmente como os índios, vivendo em ocas mesmo, não tinham esse processo de aculturação muito intenso. E eles foram lá estudar, né, essa civilização, passar lá dias. Numa das noites que eles lá estavam,
sentados em torno de uma fogueira e conversando, e um menininho da tribo, um índiozinho ali, ele pegou uma tocha, e os brancos ficaram um pouco aflitos, mas os índios não fizeram nada. Ah, mas não deu outra, a tocha acabou caindo, né, da mão dele e pegou fogo numa oca, palha seca, então rapidamente aquela oca se queimou. Mas todos se levantaram, né, todos, adultos, crianças, idosos, todos, e conseguiram ali debelar o fogo. Aquela oca se perdeu, porque foi muito rápido, mas não alastrou. Passado ali o susto, eles se sentaram novamente em torno da fogueira ali tranquilamente. E o menininho ficou ali num canto, meio que entre chorando e chateado. E os homens brancos e mulheres brancas civilizados ali, né, questionaram os índios se o menino não ia ser punido, né, se não ia levar umas palmadas aí no bumbunzinho por ter colocado fogo na oca, né? E os índios disseram para eles, não, olha, ele ajudou a pagar, como todos nós, ele vai ceder o lugar dele hoje na oca para uma outra criança dormir, e amanhã, junto com todos nós também, ele vai ajudar a reconstruir, para aprender que tudo aquilo que nós destruímos, depois tem o trabalho de reconstrução. Os brancos não sabiam aonde pôr a cara, né, como a gente costuma dizer. Veja, chamar de atrasados é meio relativo. Lógico que tecnologicamente não dá para comparar, né? A civilização avançou muito em termos de tecnologia, mas nem sempre esses espíritos são tão atrasados assim quanto nós pensamos. Existe lá espíritos já de um nível razoável, bom, como existe cá na sociedade civilizada espíritos ainda muito agressivos, né, que não poderíamos dizer que são tão civilizados assim. Talvez nós próprios sejamos, né, esses espíritos aí. Bom, feito esse longo comentário, o que se diz é o seguinte: os espíritos costumam nascer normalmente entre os iguais, os semelhantes, a não ser que seja uma missão, ele pode nascer, né, num povo ainda que precisa de ajuda, ou até alguns que tentam dar um salto, pedem oportunidade para nascer num patamar ali mais elevado, mas provavelmente ali não vai conseguir se encaixar. E mesmo que depois ele volte a reencarnar no mundo primitivo, não foi que ele regrediu. Ele estagiou ali, né? Foi, não deu conta e voltou. Isso não é raro acontecer. Tem um comentário depois da questão 271 que é o seguinte, um trecho que eu destaquei aqui. O espírito não pode avançar senão gradualmente, né? Por isso a necessidade da reencarnação. Então a natureza não dá saltos, nós aprendemos um pouco, reencarnamos, aprendemos mais um pouco, reencarnamos e assim sucessivamente, né? Bom, para acabar esse item faltam duas questões e nós seremos breves nas duas. A 272. Os espíritos procedentes do mundo inferior à Terra ou de um mundo muito atrasado, como os canibais, poderiam nascer entre os povos civilizados? Já está um pouco na questão anterior no comentário. Sim, poderiam, mas às vezes pouca utilidade teria, né? Nós podemos ir assistir uma aula lá do curso de doutorado de física quântica? Ah, podemos, né? Ganhamos lá um convite e entramos para assistir. Saímos de lá, né? Ficamos lá 4 horas, não entendemos nada. Bom, eu não vou entender, não sei vocês, né? Então, que adianta ele reencarnar num local mais adiantado? Mas, né, às vezes o contrário pode ser proveitoso. Ele pede para reencarnar num local que precisa da ajuda dele para progredir, moralmente ou intelectualmente, depende, né, do que ele se propôs ali. E a última questão da nossa aula de hoje, a 273, é a seguinte: um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Sim, e nós temos, né, o livro A Caminho da Luz, ditado pelo Emmanuel para o Chico Xavier, e o livro Exilados de Capela, do Edgar Armond,
que fala, né, de espíritos que migraram para a Terra, dando então um impulso civilizatório de progresso material. E também temos notícias do mundo espiritual de que o contrário está acontecendo, de que a Terra caminha, né, no sentido de deixar o mundo de provas e expiações e ser um mundo de regeneração. Isso já na época da codificação, tá? Não é por causa da Covid agora não. Já era a transição há 150 anos atrás, estamos na transição e possivelmente daqui 150 anos vamos estar na transição ainda. Processo de séculos, né? Talvez lá no ano 2500 nós vamos olhar e falar, bom, a Terra já foi um mundo de provas e expiações, mas não é uma questão que vai ser em 2021, né? E eu estou falando isso amparado em Kardec. Todos os textos da doutrina espírita, inclusive na questão anterior, nós acabamos de ver que as coisas, nem o planeta, nem nós, damos saltos, não é? Tudo tem um caminho natural a seguir. Um abraço a todos.